Agora eu quero passar uma dica muito interessante aqui para você. Uma das coisas que eu tive dificuldade quando eu estava aprendendo Blender, principalmente na hora de construir textos, né, e colocar textura em texto, é a questão que eu colocava textura e a textura nunca ficava boa no texto, nunca, jamais. Então assim, no Cinema 4D era bem simples, era só ir lá em UVMap, né, alterar lá para Cubic, e aí a textura ficava certinha no texto. Mas no Blender não é assim, é uma forma diferente de fazer e até mais complexa, digamos assim, para quem está iniciando. Então nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como você pode corrigir isso e tá aplicando as texturas nos seus textos aí de maneira muito melhor. Olha só, eu tô com esse projeto aqui, eu construí ele aqui num vídeo, né? Se você não viu, tem no canal, tá? A construção toda desse projeto aqui. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar uma textura nesse texto, né? Eu não coloquei lá na aula, mas agora eu quero colocar aqui para me te mostrar como é que funciona essa questão, né? Então, ó, se eu entrar aqui no modo de Port Shading, você vai ver que meu texto tá assim. Meu texto tá bem modelado. Se eu vir aqui, ó, selecionar o texto, apertar Tab e ver aqui, ó, a minha mesh está dessa forma, bem construída e tudo mais, né? Então, assim, qualquer textura que eu for colocar aqui, ainda assim não vai ficar bom. Por quê? Porque precisa ter um mapeamento desse texto. Tudo que você vai fazer aqui no Blender tem que ter um mapeamento mínimo desse objeto para a textura ficar boa, tá? Então, eu vou voltar aqui para o modo de render, vou te mostrar. Vou dividir minha tela também e vou mudar aqui para o modo de textura, no modo aqui Shader Editor. E eu vou vir aqui em Normal Map, vou puxar a textura, vou colocar aqui Normal Map. E, em Color, eu vou puxar uma imagem Texture. E aqui nesse Imagem Texture eu vou colocar uma textura qualquer. Vou colocar esse Normal Map aqui, já vai servir. Perfeito. Assim que eu coloquei, ó, ativar minha câmera, dar um zoom, você vai ver que nada vai acontecer. Por quê? Primeiro, o Color Space do normal tem que estar em Non-Color. O primeiro passo é esse, tá? Ele já vai tender a aparecer aqui. Outro passo é o seguinte, precisa ter aqui a sequência, né, de Node para a textura ficar mapeada minimamente. Qual que é a sequência então? Puxa o Vector aqui, digita Mapping. Mapping, tracinho, Vector. Pronto. E aqui no Vector você vem e puxa agora um Texture Coordinate. E você coloca no Generate. Fazendo isso, ó, já vai rolar ali a textura, né? Já vai rolar, só que o mapeamento dela não fica correto. O que você tem que fazer agora? Você pode vir aqui, aumentar a escala e tudo mais, ó, né? Pra você ver a textura e tudo mais. Diminuir a força dela aqui também, para não ficar muito alta. Olha lá. Essa é uma forma de fazer. Fazendo dessa forma aqui, né, colocando o Texture Coordinate no modo Generated, ele soluciona, tá? Ele soluciona um problema, às vezes gera uma coisinha ou outra ali, mas no geral ele consegue se resolver. Outra forma é você puxar aqui, ó, o UV, tá? Aqui é o método de UV. Então você pega o UV e liga aqui no Vector. Fazendo dessa forma, ele vai ter que guiar, né? A textura vai ser guiada através da UV do objeto. Isso aqui é muito legal para você que vai fazer rotulação também, né? Que tem que fazer UV e tudo mais. Então você deve usar o seu Texture Coordinate sempre em UV quando você quer dessa forma. E para a textura aparecer corretamente aqui, o que você tem que fazer? Você tem que vir no objeto, apertar Tab, aqui na mesh, ó, do texto, selecionar tudo, apertando a tecla A, vai selecionar todo o texto ali. Eu aperto a tecla U de urso, venho aqui e coloco alguma projeção aqui automática, tá? Pode ser automático, você pode estar fazendo aí à mão mesmo, mas eu não vou entrar fundo aqui em fazer mapeamento à mão, tá? Isso aí vai ficar para outro vídeo. No caso de texto aqui, as projeções automáticas do Blender já resolve, como por exemplo a Cube Projection. Então você clica aqui, ó, Cube Projection, ele vai fazer um mapeamento básico, pode tirar do modo do Tab, modo de edição, e tá aí a textura, ó. Ela tende a ficar correta. Aqui no caso, ó, o que acontece? A continuação, né, aqui tá errada. Ela devia estar seguindo pro lado, só que tá subindo. Por quê? Porque essa parte aqui da UV, né, do texto, tá deitada. Então se eu vier aqui, ó, mudar o modo para UV Editor, selecionar o texto aqui apertando Tab, eu consigo ver que essa área que devia subir, ó, tá deitada, tá vendo? Aqui é o que eu poderia fazer. Eu poderia selecionar todas elas aqui, ó, segurando Alt, já aqui no modo de render, né? Mais fácil, ó, Alt Z, selecionar toda essa parte aqui, ó. Isso. Selecionei aqui, vem aqui no modo de edição do UV Editor, aperta RX90 para ficar de pé, G, X, jogar para fora aqui, ó. Ainda assim vai funcionar. E aí quando eu volto aqui para o modo de render, tiro do modo de edição, ver como é que ficou. Olha lá, agora sim a continuação fica correta, né? Mas aí você deveria configurar mais. Mas, se você está tendo problemas, faz isso que resolve, tá? Dependendo da sua textura. Se a sua textura não tiver continuação, vai resolver sim, vai ficar bem legal, tá? Eu custei descobrir isso, tá? Depois que eu descobri isso, aí sim virou a chave, né? Tipo, agora sim meu texto vai funcionar corretamente com as texturas. Aí voltando lá pro Shader Editor, eu consigo vir aqui, ó, em Scale, diminuir e aumentar a textura da maneira que eu quiser. Se eu tivesse recebido essa dica no início, nossa senhora, eu tava muito feliz, tá? Então, assim, se você tá começando no Blender e não sabia como é que fazia isso, né? Como deixava a textura correta ali no texto, tá aí a dica. Vai no botão de like, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, tá? Pô, tá vendo o vídeo e não se inscreve no canal? Para, velho, para. Não, vou terminar o vídeo, tá? Valeu, abraço, até o próximo vídeo, valeu.